Olá, saudações a todos. Meu nome é Rodrigo Aguiar, médico radiologista, e nesse vídeo nós vamos falar sobre as rupturas meniscais radial, do tipo de raiz meniscal e ruptura complexa. Bom, começando com a ruptura radial, a ruptura radial é um tipo de lesão que compromete o menor eixo meniscal, é uma ruptura vertical que compromete o menor eixo meniscal, enquanto que a ruptura vertical longitudinal ela acompanha as fibras circunferenciais longitudinais, a ruptura meniscal ela atravessa as fibras longitudinais circunferenciais e corta essas fibras na região da ruptura. Então, essa é uma lesão muito importante, é uma lesão que causa uma insuficiência meniscal importante, porque as fibras longitudinais meniscais elas são lesadas nos casos de ruptura radial. Então esse aqui é um exemplo de um paciente que junto da margem livre do corpo do menisco lateral a gente tem uma irregularidade aqui, que é a área de ruptura radial parcial desse paciente. Nas sequências com saturação de gordura também a gente vê essa área de irregularidade aqui, a gente chama isso de cleft sign. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Então a gente tem aqui essa área de ruptura de raiz meniscal. Aqui no plano radial mostrando a ruptura radial, no plano axial mostrando a ruptura radial parcial nessa região. Repare aqui na transição do corpo com o corno anterior. Aliás, essa é a área mais comum de ruptura radial. A ruptura radial geralmente ela acontece em pacientes jovens e geralmente é de causa traumática, diferente das rupturas horizontais que geralmente acontecem em pacientes mais velhos e é de causa degenerativa, ok? Esse aqui é um outro paciente só mostrando um outro sinal de ruptura radial parcial que eu queria demonstrar para vocês, que é o arredondamento da margem livre meniscal. Então repare, isso aqui é uma parte da transição do corno anterior com o corpo do menisco lateral, vê que a pontinha dele, a margem livre é ponte aguda. Na região do corpo meniscal está arredondado, essa aqui é a área de ruptura radial parcial, e quando a gente vai mais para trás, indo em direção ao corno posterior, a gente volta a observar o aspecto pontiagudo da margem meniscal. Então isso aqui é um sinal importante de ruptura radial parcial. Bom, nesse caso aqui nós temos um paciente com uma ruptura radial completa. Em nenhuma das imagens o corno anterior e posterior eles se juntam aqui na região do corpo do menisco lateral, e nesses casos a gente pode ver um sinal chamado de sinal do menisco fantasma ou ghost sign, né? É quando nós vemos uma parte do menisco saudável aqui, preta, triangular. Aí a próxima imagem aqui no plano coronal a gente vê branca, porque não tem menisco aqui, o que tem é o líquido intraarticular nessa região. Então, isso aqui é o menisco fantasma. E na próxima imagem a gente volta a ver o menisco lateral com aspecto normal, triangular e preto. Então, esse sinal é conhecido como menisco fantasma, lembrando também do cleft sign, que é o sinal de ruptura quando a gente vê a lesão radial no seu menor eixo, ok? Só para mostrar aqui no plano axial, uma parte do menisco está aqui, a outra parte do menisco está aqui, e essa área aqui é a área de ruptura radial completa desse menisco. E para lembrar também que esse tipo de ruptura, a ruptura radial, ela lesa as fibras circunferenciais meniscais, isso causa uma insuficiência meniscal muito importante. O outro tipo de ruptura que eu vou falar para vocês nessa aula é a ruptura de raiz meniscal, tá? Essa ruptura de raiz meniscal pode acontecer em qualquer raiz dos dois meniscos. A mais comum é no corno posterior do menisco medial, e é dessa que eu vou falar agora com vocês. Geralmente esse tipo de ruptura é uma ruptura, ela é degenerativa e até chegar a um ponto que faz uma maceração meniscal ali e acontece uma ruptura completa junto da raiz meniscal. Então aqui a gente vê o corno posterior do menisco medial, e quando ele vai chegando perto da inserção na raiz meniscal posterior, a gente já não consegue mais identificar mais nada. O menisco tinha que ser triangular, preto, ele ia estar inserindo nessa região aqui posterior da tíbia e a gente não vê nada nessa região. Então isso é uma ruptura radial, uma ruptura de raiz meniscal posterior. Aqui no plano axial mostrando a área de ruptura da raiz meniscal posterior, do menisco medial. Isso aqui é o esqueminha mostrando mais ou menos onde está essa área de ruptura. E aqui só num cadáver, no espécie anatômico, mostrando aqui o corno posterior do menisco medial e a raiz dele se inserindo na região central e posterior da tíbia, ok? Em alguns casos, pode haver uma extrusão meniscal. Só lembrando para vocês que um dos melhores planos para a gente identificar essa ruptura de raiz meniscal é o plano coronal que a gente está vendo aqui, porque nesse plano a gente consegue ver
o corno posterior do menisco medial, e aonde era para o menisco estar se inserindo na tíbia, fica irregular, fica heterogêneo, fica com sinal diferente do resto do menisco. Então isso aqui é um sinal de ruptura de raiz meniscal. E repare que existe uma extrusão do corpo meniscal. Com essa extrusão do corpo meniscal, isso aí é um sinal que o menisco está insuficiente. O menisco, de uma hora para outra, quando teve essa ruptura, ele não fica mais no interior, não fica mais na interlinha articular, ele fica extruído, ele fica fora da interlinha articular, funciona como se fosse uma meniscectomia parcial, né? Porque você não tem mais o menisco preenchendo o local dele. E esse paciente ele fica em risco de ter uma aceleração da artrose que o paciente já vinha tendo, e às vezes pode fazer edema da medular óssea, edema de partes moles, alterações inflamatórias associadas e até fraturas por insuficiência, principalmente no côndilo femoral. Antigamente isso aqui era chamado de SONC, né? Osteonecrose espontânea do joelho, né? Mas na grande maioria dos casos a causa ela é conhecida, não tem nada de espontânea, geralmente é por causa de uma insuficiência meniscal que faz uma fratura subcondral nessa região. Um outro tipo de ruptura, o último tipo de ruptura que eu queria falar com vocês hoje é a ruptura complexa. Ela na verdade é a mistura de várias rupturas, você não consegue definir um plano só de ruptura meniscal, e nesses casos a gente usa esse nome ruptura complexa, ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, e agradeço muito a audiência de vocês, e aquele abraço e até a próxima.